Quando eu escuto a sua entrevista e me recordo da entrevista que fiz aqui com a presidente Leila, o senhor lembrou bem, foi a primeira entrevistada aqui do programa, me parece que eu estou escutando dois Palmeiras absolutamente diferentes, porque o senhor fala em falta de governança e a presidente Leila veio aqui dizendo que a grande virtude dela foi em ter implementado governança no Palmeiras. Me lembro da presidente dizendo o seguinte: olha, eu dirijo o Palmeiras como dirijo as minhas empresas, com uma cabeça empresarial, com um pensamento empresarial, com uma organização empresarial. Aonde está a diferença de visão desse Palmeiras, que é o mesmo do senhor, para a presidente Leila? Olha, uma outra excelente colocação. Nós temos que respeitar também a opinião da mandatária, muito embora ela tenha essa característica de, às vezes, um discurso um pouco diversionista e um pouco exagerado nas suas narrativas, que a gente tem que, muito embora seja de difícil assimilação para alguns, mas nós temos bastante convicção disso. Existe uma confusão, e aí, se me permite, não só em relação ao Palmeiras, mas de uma forma geral, quando se trata de profissionalismo no futebol, que a gente tem que entender que na prática o que existe mesmo, e de fato o futebol evoluiu muito dessa época que nós falamos, da minha passagem pela diretoria de futebol, que já se contam 15 anos praticamente, mais de 15 anos, mas a gente vê o profissionalismo muito relacionado aos departamentos de futebol dos clubes, né? E as suas áreas de logística, suas áreas de comando técnico, suas áreas médicas, enfim. Isso inegavelmente, não só no Palmeiras, mas diversos clubes passaram por essa jornada. E com relação aos seus departamentos financeiros ou questões ligadas aos seus meios de pagamento, o Palmeiras, por exemplo, utiliza aquela ferramenta SAP, que mudou muito a concepção do Palmeiras dentro da sua área de diretoria financeira. Porém, existe uma série de outras situações que nós não experimentamos. Quando eu falei, por exemplo, do clientelismo. Mas assim, o clube hoje tem órgãos deliberativos, órgãos de fiscalização que não desempenham as suas funções, justamente com inversão de ritos, João, alteração de procedimentos, para tentar descer um degrau e ser um pouco mais prático. Em relação a boas práticas, por exemplo, o Palmeiras, vamos pensar, já que você se valeu do exemplo da nossa presidente, que invariavelmente não admite a existência de conflitos de interesse, por exemplo. E eu sempre falo que seria muito melhor, ao invés de negá-los, admiti-los e tratar de estratégias para mitigá-los. Mas quando tratamos de boas práticas, por exemplo, a presidente, ela, de uma certa forma, enredou o clube. O Palmeiras hoje utiliza a empresa de táxi aéreo dela, utiliza como alternativa ao seu campo de jogo, o estádio que ela é concessionária, o patrocínio dela e assim por diante. O Palmeiras não dispõe, por exemplo, de uma política de transação com partes relacionadas. Esse é um ponto. O Palmeiras nunca debateu ou nunca tratou internamente, por exemplo, um mapa de riscos. Riscos esportivos, riscos financeiros, riscos reputacionais, agora com as apostas, um problema que até acaba ganhando uma cor maior. Então, assim, existe muito trabalho para ser feito nesse sentido, né?